Buenas noches! Vamos lá então, ó, 9h35, vou gravar aqui o vídeo para vocês, capítulo 10, a única coisa, é o nosso terceiro, tá dando reflexo, né? É o nosso terceiro livro da nossa mentoria Mais Que Magra, gente, fenomenal, né? E a gente tá acabando o terceiro livro, tá chegando a hora do clube das Mais Que Magras, e vocês vão ver quantas surpresas boas. Vou pôr o óculos de novo para poder ler, tá bom? Capítulo 10. Ó, tô comendo uma barrinha servidas, a minha de limão. Vocês já provaram a de crunch? É maravilhosa. Vamos lá. Capítulo 10. Questão do foco. A questão do foco. Existe arte em remover o entulho e focar no que mais importa. É simples e transferível. Só requer a coragem de seguir um caminho diferente. Em 23 de junho de 85, na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, Andrew Carnegie palestrava para os alunos do Curry Commercial College, no ponto alto do sucesso. A companhia de aço Carnegie era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Carnegie, mais tarde, viria a se tornar-se o segundo homem mais rico do mundo, atrás de John Rockefeller. A palestra, intitulada O Caminho para o Sucesso nos Negócios, falava da vida dele como um executivo bem-sucedido e oferecia este conselho. E aqui vai a condição primária para o sucesso, o grande segredo. Concentre a sua energia, o seu pensamento, o seu capital exclusivamente no negócio em que você está engajado. Tendo escolhido uma linha, decida lutar para reproduzir essa linha, para ser o melhor nela. Adote cada melhoramento, tenha o melhor maquinário, saiba o máximo sobre ela. As firmas que falham são as que espalham seu capital, o que significa espalhar também a sua mente, a sua energia, tudo, né? Investem nisso, naquilo outro, naquilo lá, em todo lugar. O ditado, não coloque todos os ovos numa única cesta, está completamente errado. Eu digo, coloque todos os ovos numa única cesta, depois fique de olho nessa cesta. Olhe ao redor e fique atento. Homens que fazem isso não costumam fracassar. É fácil cuidar de uma única cesta e carregá-la. É carregando cestas demais que os ovos são quebrados nesse país. Como saber qual é a escolha certa da cesta? A pergunta, foco. Mark concordava com Carnegie e descrevia a ideia deste modo. O segredo de chegar na frente é começar. O segredo de começar é quebrar as tarefas esmagadoramente complexas, transformando-as em pequenas tarefas manuseáveis e depois iniciando com a primeira. Então, como saber qual é a primeira? A pergunta foco. Na verdade, ele está dando uma pergunta para direcionar o nosso pensamento, tá? Então, a pergunta foco é aqui, ele está focando em responder. Você notou que esses dois grandes homens consideravam seus conselhos um segredo? Não acho que seja bem um segredo, mas algo que as pessoas sabem, ainda que não deem a isso o peso e a importância adequados. Muitas pessoas conhecem aquele provérbio chinês que diz: uma jornada de 1000 quilômetros tem que começar com um único passo. Ninguém para e reflete que, se isso for verdade, então um primeiro passo dado da forma errada levaria uma jornada que poderia terminar em 2000 quilômetros além de onde era para estar, de onde era para chegar. A pergunta foco aqui ajuda a impedir que seu primeiro passo seja um equívoco. A vida em uma questão. Você deve estar se perguntando, para que focar numa questão quando o que nós realmente desejamos é uma resposta? Simples, as respostas vêm de perguntas. E a qualidade de qualquer resposta é diretamente determinada pela qualidade da questão feita. Faça a pergunta errada e você terá respostas erradas. Faça a pergunta certa e você terá respostas corretas. Faça a pergunta mais poderosa possível e a resposta que vai vir pode mudar sua vida. Voltaire escreveu certa vez: julgue um homem por suas perguntas em vez de julgá-lo por suas respostas. Sir Francis Bacon acrescentou: uma questão prudente já é metade do conhecimento. Gandhi concluiu: o poder de questionar é a base do progresso humano. Grandes perguntas são evidentemente o caminho mais rápido
para grandes respostas. Jesus fazia isso, né? Ele sempre respondia as pessoas com uma pergunta. Qualquer descobridor e inventor começa a sua jornada com uma pergunta transformadora, impactante, tá? O método científico questiona o universo por meio de hipóteses. O método socrático, que existe há mais de 2000 anos, ensina por intermédio de perguntas e ainda é empregado por educadores, desde a escola de Harvard, de direito de Harvard, até as salas de jardim de infância. Perguntas acionam o nosso pensamento crítico. Pesquisas mostram que fazer perguntas aprimora a aprendizagem e a performance em mais de 150%. No fim das contas, é difícil discutir com a escritora Nancy, que escreveu: às vezes as perguntas são mais importantes até do que as respostas. Conheci o poder das perguntas quando eu ainda era um rapaz. Eu li um poema que me afetou profundamente e levei-o comigo desde então. Chama Meu Salário. Barganhei com a vida por centavos e a vida não pagava mais que isso. Contudo, implorei ao anoitecer, ao contar o meu armário vazio, porque a vida é um chefe justo, que me dá aquilo que requisito. Mas assim que se estipula o salário, ora, é preciso manter o serviço. Trabalhei feito um condenado apenas para descobrir consternado que quaisquer salários que pedisse a vida, bastante disposta, a vida me teria dado. Os últimos 2 versos merecem repetição. Quaisquer salários que eu pedisse à vida, bastante disposta, a vida teria me dado. Um dos momentos mais fortificantes da minha vida aconteceu quando eu compreendi que a vida é uma pergunta. E como a vivemos é a resposta. Como elaboramos as perguntas que fazemos a nós mesmos é o que determina as respostas que acabam se tornando nossas vidas. O desafio é que a pergunta certa nem sempre é óbvia, tão óbvia. A maioria das coisas que queremos não vem com mapa, nem um manual de instruções, então pode ser difícil enquadrar a pergunta certa. A clareza tem de vir de nós mesmos. Parece que devemos visualizar nossa própria jornada, fazer nossos próprios mapas e criar nossas próprias bússolas. Para conseguir as respostas que procuramos, temos de inventar as perguntas certas. E está mesmo em nossas mãos descobri-las. Então, como se faz isso? Como inventar perguntas incomuns que nos levem a respostas incomuns? Faça uma pergunta, que eu chamo de pergunta-foco. Qualquer pessoa que sonhe com uma vida incomum acaba descobrindo que não há alternativas além de um jeito incomum de vivê-la. A pergunta-foco é esse jeito incomum. No mundo sem manual de instrução, é a simples fórmula para encontrar respostas excepcionais que levam a resultados extraordinários. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou até desnecessário? Qual é a minha única coisa? A pergunta foco é tão ridiculamente simples que seu poder é facilmente negligenciado por qualquer um que não a examine bem de perto, mas isso faria um erro. Isso seria um erro. A pergunta foco pode levá-lo a responder não apenas a perguntas top, aonde vou, qual é o meu objetivo, mas também as de foco mais simples, o que devo fazer agora para entrar no caminho certo, qual é o ponto-chave. Ela fala a você não somente qual deve ser a próxima cesta, mas também o primeiro passo a dar em direção a essa cesta. Mostra quão grandiosa pode ser a sua vida e também quão simples você precisa ser para alcançar essa grandiosidade. É um mapa para o mais amplo e uma bússola para o seu próximo passo. Resultados extraordinários raramente são obras do acaso. Eles vêm de escolhas que fazemos e de ações que tomamos. A pergunta foco sempre aponta a você o melhor de ambas, forçando-o a fazer o que é essencial para o sucesso, tomar uma decisão. Mas não apenas qualquer decisão. Leva você a tomar a melhor decisão. Ignore o possível e se resume ao que é necessário, ao que realmente importa. Leva você ao primeiro dominó, aquele que derruba todos. Para sempre saber qual o seu melhor dia, mês, ano ou a carreira a escolher, você deve sempre fazer a pergunta foco. Faça essa pergunta mais e mais vezes, será forçado a delinear tarefas em ordem de importância. Então você será capaz de ver o que é prioridade. Qual é a prioridade seguinte? O poder dessa técnica está em você se comprometer a concluir uma tarefa antes de iniciar outra. Quando você faz a tarefa certa primeiro, você constrói primeiro o modo de pensar correto, a habilidade correta e o relacionamento correto.
Incrementado pela pergunta foco, suas ações se tornam uma progressão natural e você constrói a coisa certa por cima da coisa certa. Quando isso acontece, você então vivencia o poder do efeito dominó. A anatomia da questão. A pergunta foco derruba todas as possíveis questões e as torna em uma só. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o restante se torne mais fácil ou até desnecessário? Parte 1. Qual é a única coisa que posso fazer? Isso ativa o que eu chamo de ação focada. A resposta será uma entre várias. Você é forçado em direção a algo específico. Embora possa considerar diversas opções, você vê logo de cara que é preciso levar essa em especial a sério. Porque como ela não há 2, 3, 4 ou mais. Não há como alterar a aposta. Você só pode escolher uma coisa. Focar em apenas uma coisa. O final desta parte da frase é posso fazer. É um comando direcionando você a tomar a atitude que é possível naquele momento. As pessoas costumam querer mudar essa parte para eu deveria fazer, ou eu poderia fazer, ou eu faria, mas essas escolhas são todas bola fora. Há muitas coisas que deveríamos fazer, poderíamos fazer ou até faríamos, mas que nunca efetivamente a fazemos. A ação que você pode fazer sempre ganha. Parte 2. De modo que, ao fazê-la, esse trecho delimita um critério para a sua resposta e tem que acompanhar esse critério. É a ponte entre só fazer alguma coisa e fazer alguma coisa para um propósito específico e direcionado. Aqui está dito que você terá de ir fundo naquilo que você está fazendo, porque quando você fizer a única coisa certa, outra coisa certa irá acontecer. Parte 3. O restante se torna mais fácil ou até desnecessário. Disse Arquimedes: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. E é exatamente isso que esse último trecho pede a você que encontre. Este é o teste final que eu chamo de ponto de apoio. Quando você encontrá-lo, você encontrará o primeiro dominó. Ela diz que quando você faz uma única coisa assertiva, o restante que poderia ser feito para conquistar seu objetivo passa a exigir de você muito menos esforço, ou nem será mais necessário. A maioria das pessoas perde muito tempo tentando distinguir a quantidade de coisas que não precisam ser feitas, enquanto deveriam estar fazendo a coisa certa, a única coisa. De fato, esse vestibular procura desentulhar sua vida ao pedir que você coloque lentes de foco. Isso vai elevar o potencial da resposta para mudar sua vida, estabelecendo um ponto de apoio e evitando as distrações no caminho. A pergunta foco pede que você encontre o primeiro dominó e concentre-se nele exclusivamente até derrubá-lo. Assim que conseguir, você vai descobrir uma linha de dominós prontos para cair ou até que já estejam no chão quando você se dê conta. Vamos para as boas ideias, que é o resumo. Grandes perguntas são o caminho para grandes respostas. A pergunta foco é uma grande pergunta que te levará a uma grande resposta. Ela o ajudará a encontrar o primeiro dominó, né? E em qualquer área que você queira alcançar resultados extraordinários. A pergunta foco tem duas funções, ela aparece de uma das duas formas. O que há de mais amplo e foco simples, uma fala de encontrar a direção certa e a outra de encontrar a atitude certa. A direção e a atitude. A pergunta para o mais amplo é: qual é a minha única coisa? Use-a para criar uma visão da sua vida. É uma bússola estratégica. É útil também para quando você está pensando em um conhecimento que você quer dominar, ou no que você deseja oferecer a outros ou à sua comunidade, ou em como você quer ser lembrado. Mantenha em perspectiva relacionamento com amigos, família, colegas e ações cotidianas. A pergunta do foco simples: qual a minha única coisa neste momento? Use assim que acordar e ao longo do dia. Ela te mantém focado no trabalho. Mais importante, sempre que necessário, ajuda a encontrar o seu ponto de apoio, ou o primeiro dominó de toda a atividade ou tarefa que você tem que cumprir. A pergunta foco simples prepara você para a sua semana de trabalho. Funciona na vida pessoal. Enfim, resultados extraordinários vêm quando você faz a pergunta foco. É assim que você deve planejar seu caminho ao longo da sua vida. Independente de procurar respostas grandes ou pequenas, fazer a pergunta foco é o melhor hábito de sucesso para a sua vida. Vamos para o capítulo 11, mais uma mordidinha para comemorar que eu vou terminar minha barrinha. Gente, olha, deliciosa. Um beijo.
Boa noite, até a próxima leitura. Se você não leu ou perdeu algum dos livros até aqui, volta, porque ler é transformador. Deus usa a leitura como ferramenta para nos dar ferramentas de transformação de vida. Ai, tá com reflexo. Um beijo para vocês e até a próxima leitura.